Alô, esse nosso projeto, submetido ao CNPq, ao edital universal, e que agora se encerra, teve por objetivo tentarmos descobrir quais são os fatores fisiológicos que fazem com que tenhamos mais ou menos atividade física espontânea. Entre esses fatores, nós estávamos sugerindo alguns hormônios, como a leptina, que é um hormônio produzido no tecido adiposo, e que inibe o nosso apetite e que diminui a massa do tecido adiposo. Além desses hormônios, nós estudamos a função tiroidiana, hormônios relacionados ao estresse, aos mecanismos de luta e fuga, como a adrenalina, o cortisol, a corticosterona, no caso do rato, e também estudamos os hormônios sexuais. E o objetivo era justamente entender o que faz um animal ser espontaneamente mais ativo ou menos ativo. O nosso grupo tem estudado muito um fenômeno chamado programação metabólica. Esse fenômeno está associado com doenças que estão relacionadas ao desenvolvimento. Essas doenças aumentam a sua probabilidade de ocorrência devido a fatores que atuam durante o nosso período de gravidez, lactação e até os primeiros 2 anos de vida. Então a gente considera uma faixa aí em torno de 1000 dias em que o organismo é muito sensível, é uma janela crítica de desenvolvimento, é muito sensível a fatores ambientais que podem modificar de uma forma permanente a nossa regulação fisiológica, que a gente denomina homeostase. Então, entre esses fatores estão a desnutrição, está o desmame precoce, a exposição a determinados nutrientes, a influência de fatores ambientais como fumo, como álcool, como a exposição a determinados plásticos que existem e contaminam o nosso ambiente. Tudo isso, chamados desreguladores endócrinos, tudo isso afeta a função hormonal, a função endócrina. Então, o que a gente mostrou anteriormente é que, por exemplo, alguns desses fatores, como o desmame precoce, fazem com que o animal, quando chega lá na idade adulta, tenha um desempenho físico pior do que um animal que teve o desmame no período correto. Então, a gente procurou ver quais os fatores que estavam alterados numa situação como essa e vimos que a ação desse hormônio, leptina, que é produzido no tecido adiposo, estava afetada. Estava afetado também os hormônios relacionados ao estresse. Os hormônios tiroidianos também estavam afetados. E aí, nós resolvemos fazer esse estudo invertendo a situação. Nós não programamos os animais, mas normais, espontaneamente, nascidos de mães semelhantes, nós colocamos eles para correr em rodas giratórias. Rato adora uma roda giratória. Rato, cobaia, camundongo, todos eles entram ali na rodinha e ficam correndo. E é interessante que alguns correm bem, outros correm mais ou menos, e outros são moles, sedentários e ficam parados. Então nós conseguimos separar em 2 grandes grupos, altamente ativos e sedentários. E fomos estudar em 3 períodos na vida, aos 30 dias, 90 e 180. 180 seria semelhante a um adulto de em torno de 50 anos, 30 dias é um adolescente, jovem, e 90 dias é um adulto jovem. E olha o interessante, algumas desses hormônios, via de sinalização, estão profundamente diferentes no grupo que é mais ativo do grupo que é sedentário. Entre eles, o hormônio do estresse, a corticosterona, que vai estar muito aumentado aos 150 dias de vida no animal ativo. Então é interessante, porque essa corticosterona ela faz uma utilização de proteína transformando em glicose.
E a glicose é a matéria-prima necessária para a atividade física. Então, tem uma razão de ser. Além disso, quando a gente faz atividade física, a gente gera calor. No rato, um dos órgãos que é capaz de gerar calor é o tecido adiposo marrom. Não é bom que gere calor desnecessariamente, e o tecido adiposo marrom faz isso. O que é que acontece no animal mais ativo? Ele tem uma diminuição do estímulo do sistema nervoso simpático, noradrenalina no caso, sobre o tecido adiposo marrom. E aí esse animal gera menos calor, portanto pode se exercitar mais. Nós estudamos também alterações de função tiroidiana, que não vimos nada. A leptina não apresentou alterações a nível do sistema nervoso central, mas há uma diminuição nos animais mais ativos, no nível sérico. E é interessante que a via dopaminérgica está alterada nesses animais mais ativos, e diferente do menos ativo. E essa via dopaminérgica, elas têm relação com a nossa preferência por alimentos mais doces ou mais gordurosos, alimentos palatáveis. Nós fizemos o teste de alimentos palatáveis. E é interessante que esses animais, no início da vida, os que vão se tornar mais ativos, eles têm menor preferência por doce, enquanto os sedentários preferem muito mais alimentos doces. Então, essas são algumas das alterações que nós encontramos. A gente pretende continuar o estudo agora com machos. E o que é que a gente tira disso? É que a gente pode atuar modificando essas variações hormonais e aí talvez reverter a tendência que foi desenvolvida durante esse período inicial da vida em termos de sedentarismo, favorecendo então a maior atividade física espontânea. É esse recado que a gente queria dar para vocês.